Uma mulher grávida, faminta, arrastando-se até a casa grande. O que ela estava prestes a fazer poderia custar sua vida. Mas a resposta da sinhá? Ninguém na fazenda esperava o que aconteceu a seguir. Esta é uma história real do Brasil de 1850 que vai mexer com suas emoções do começo ao fim. Antes de começarmos, me conta nos comentários: de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias emocionantes e reais da nossa história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à história que ninguém esqueceu. O sol ainda não havia nascido completamente quando Joana sentiu as primeiras pontadas de fome que a atormentavam havia dias. Grávida de 7 meses, seu ventre proeminente contrastava cruelmente com a magreza de seus braços e pernas. A fazenda Santa Cruz, no interior do Brasil colonial de 1850, acordava aos poucos com os sons das correntes, dos gemidos abafados e das ordens gritadas pelos feitores. Joana apoiou-se na parede da senzala, sentindo as pernas fraquejarem. Havia 3 dias que sua ração de farinha e feijão estava pela metade. O feitor João Cabral, um homem de coração endurecido pelo álcool e pela crueldade, tinha decidido castigá-la por ter trabalhado devagar na colheita de café. Não importava que ela carregasse uma vida dentro de si. Não importava que seus tornozelos estivessem inchados ou que suas costas doessem a cada movimento. Para ele, e para muitos ali, ela era apenas mais uma propriedade, um número no inventário da fazenda. As outras mulheres da senzala olhavam para Joana com uma mistura de compaixão e medo. Maria, sua amiga mais próxima, havia tentado dividir sua própria porção miserável de comida, mas ela mesma mal tinha forças para continuar. A solidariedade entre os escravizados era um fio tênue de humanidade em meio à barbárie, mas havia limites impostos pela própria sobrevivência. Cada um carregava seu próprio fardo de sofrimento. Naquela manhã, algo dentro de Joana mudou. Talvez fosse o instinto maternal falando mais alto. Talvez fosse o chute fraco que sentirá do bebê na noite anterior, como se a criança implorasse por nutrição. Ou talvez fosse simplesmente o limite da resistência humana sendo alcançado. Ela decidiu que faria algo impensável, algo que poderia custar sua vida. Iria até a casa grande e suplicaria diretamente a sinhá Beatriz por comida. O simples pensamento desse ato era aterrorizante. Escravizados não se dirigiam diretamente aos senhores sem permissão. Não atravessavam os jardins da casa grande como se tivessem qualquer direito. Mas Joana, segurando seu ventre com ambas as mãos, sabia que não tinha mais escolha. Era isso ou assistir seu filho morrer antes mesmo de nascer. Joana esperou o momento em que os feitores estavam ocupados organizando os grupos de trabalho. Com passos vacilantes, começou a caminhar em direção à casa grande, cada passo uma luta contra a tontura e a fraqueza. O caminho que separava a senzala da residência dos senhores parecia interminável. Eram apenas 200 metros, mas para ela era como atravessar um abismo. Enquanto caminhava, memórias inundavam sua mente. Ela lembrava-se de sua mãe, Catarina, que havia morrido durante um parto na mesma fazenda 10 anos antes. Lembrava-se das histórias que ouvia na senzala sobre mulheres grávidas que eram forçadas a trabalhar até o último momento, algumas dando à luz no próprio cafezal. Lembrava-se do filho de sua prima, que nascerá tão fraco pela desnutrição da mãe que não sobreviveu à primeira semana. Seu corpo tremia não apenas de fraqueza, mas de medo. Ela conhecia histórias de escravizados que haviam sido severamente castigados por muito menos. Havia marcas de chicote nas costas de homens e mulheres que simplesmente haviam olhado de forma insolente para um senhor. O que fariam com ela por ousar se aproximar da casa grande sem ser chamada? Mas Joana continuou andando. Seu filho chutou novamente, um movimento fraco que mais parecia um pedido de socorro. Ela colocou a mão sobre o ventre e sussurrou uma prece. Não era religiosa no sentido que os senhores pregavam, mas acreditava em algo maior, em alguma força que pudesse proteger os desamparados. Precisava acreditar nisso para não enlouquecer. Ao se aproximar da varanda da casa grande, Joana viu pela primeira vez de perto o luxo que contrastava brutalmente com sua miséria. As colunas brancas, os vasos de flores cuidadosamente cultivados,
as cortinas de renda nas janelas. Tudo aquilo tinha sido construído e mantido pelo trabalho de pessoas como ela, mas ela jamais poderia sonhar em desfrutar de qualquer conforto semelhante. A injustiça daquela realidade pesava tanto quanto a fome em seu estômago vazio. Sinhá Beatriz estava na varanda, bordando um lenço de seda quando viu a figura cambaleante de Joana se aproximando. Seu primeiro instinto foi chamar um feitor para remover aquela intrusa, mas algo na cena a fez hesitar. Havia algo na imagem daquela mulher grávida, magra como um graveto, arrastando-se até ali, que penetrou suas defesas cuidadosamente construídas. Beatriz tinha 35 anos e havia crescido naquele mundo de privilégios sem nunca questionar profundamente sua base. Era educada, lia romances franceses, tocava piano e se considerava uma mulher cristã de bons valores. Mas ali, diante dela, estava uma verdade que ela geralmente conseguia ignorar: o sofrimento real e palpável que sustentava seu mundo confortável. Joana finalmente alcançou os degraus da varanda e, reunindo suas últimas forças, ajoelhou-se. Suas mãos trêmulas estenderam-se para a frente em súplica. Sinhá, sua voz saiu fraca e quebrada. Por favor, meu filho vai morrer, preciso de comida. Só um pouco de comida para meu filho não morrer dentro de mim. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela repetia a súplica, sua voz cada vez mais desesperada. O bordado caiu das mãos de Beatriz. Ela olhou para aquela mulher ajoelhada diante dela e, pela primeira vez em muitos anos, realmente viu. Viu não uma propriedade, não um número, mas uma mãe implorando pela vida de seu filho. Viu a barriga inchada pela gravidez em um corpo devastado pela fome. Viu o desespero puro e sem adornos que só uma mãe pode sentir quando seu filho está em perigo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Joana mantinha a cabeça baixa, esperando gritos, esperando ser arrastada e castigada por sua ousadia. Em vez disso, ouviu algo que jamais esperaria ouvir. Levante-se, disse Sinhá Beatriz, e sua voz não era dura. Entre na casa. Joana ergueu os olhos, incrédula, pensando ter ouvido errado ou estar delirando de fome. Mas Beatriz já havia se levantado e estava fazendo um gesto para que ela entrasse. Joana mal podia acreditar no que estava acontecendo. Suas pernas tremiam tanto de fraqueza quanto de medo enquanto cruzava a soleira da porta da casa grande. Nunca havia estado ali dentro. O interior era como um mundo diferente. Pisos de madeira polida, móveis entalhados, quadros nas paredes, o aroma de flores frescas misturado com o cheiro de cera de abelha das velas. Beatriz conduziu Joana até a cozinha, onde as escravizadas domésticas pararam imediatamente seu trabalho, olhando boquiabertas para a cena. Era incomum que alguém da senzala entrasse na casa principal, e muito menos que fosse conduzido pela própria Sinhá. Tia Rosa, Beatriz chamou a cozinheira, uma mulher de idade que havia criado a própria Beatriz. Prepare um prato de comida. Agora. Tia Rosa, com seus 60 anos e sabedoria acumulada de uma vida inteira de observação, entendeu imediatamente a gravidade da situação. Sem fazer perguntas, começou a preparar um prato com o que havia disponível: arroz, feijão bem temperado, um pedaço de carne assada da noite anterior, farinha de mandioca e até algumas frutas. Era mais comida do que Joana havia visto junta em semanas. Quando o prato foi colocado diante dela, Joana hesitou. Seria real? Era algum tipo de teste cruel? Beatriz, percebendo a hesitação, fez um gesto de incentivo. Coma. Devagar, mas coma. Com mãos trêmulas, Joana pegou a colher e levou a primeira garfada à boca. O sabor explodiu em sua língua, e lágrimas começaram a cair novamente, mas agora eram lágrimas de um alívio tão intenso que quase doía. Enquanto Joana comia lentamente, como instruída, Beatriz observava em silêncio. Algo estava acontecendo dentro dela, algo que ela não conseguia nomear completamente. Era como se uma cortina tivesse sido rasgada, revelando uma realidade que ela sempre soubera existir, mas que mantinha convenientemente à distância. Aquela mulher comendo tão desesperadamente poderia ter sido qualquer mãe, incluindo ela mesma em circunstâncias diferentes. A humanidade compartilhada era inegável e perturbadora. Tia Rosa,
Preparando um embrulho com mais comida para Joana levar, trocou um olhar significativo com Beatriz. Era um olhar que dizia muitas coisas: reconhecimento, esperança, mas também cautela. Ambas sabiam que aquele momento de compaixão existia em um sistema brutal que não tolerava facilmente tais gestos. O que Beatriz faria a seguir determinaria não apenas o destino de Joana, mas possivelmente de muitas outras pessoas na fazenda. Depois que Joana terminou de comer, Beatriz fez algo ainda mais impensável. Chamou o marido, Coronel Augusto, que estava em seu escritório revisando os livros da fazenda. O homem entrou na cozinha com expressão irritada por ter sido interrompido, mas sua irritação transformou-se em confusão ao ver a cena diante de si. Sua esposa, uma escravizada grávida sentada à mesa da cozinha, e um silêncio pesado no ar. Augusto, Beatriz começou, e havia uma firmeza em sua voz que ele raramente ouvia. Precisamos conversar sobre as condições na senzala. Esta mulher está grávida de 7 meses e estava sendo privada de comida adequada. Ela veio até aqui suplicar por comida para que seu bebê não morresse. Não podemos continuar assim. Suas palavras saíram em uma torrente, como se uma represa tivesse se rompido. O coronel Augusto era um homem de negócios, pragmático e moldado pelas convenções de sua época. Mas também era um homem que amava sua esposa e raramente a via tão afetada por algo. Ele olhou para Joana, depois para Beatriz, e algo em seu rosto endurecido começou a amolecer. Quem ordenou a redução de sua ração? Perguntou ele diretamente a Joana. Joana, aterrorizada de falar diretamente com o senhor, mas mais aterrorizada ainda das consequências de mentir, sussurrou. Foi o feitor João Cabral, senhor. Disse que eu trabalhei devagar por causa da barriga. A revelação pairou no ar. O coronel sabia que seus feitores às vezes eram excessivamente cruéis, mas geralmente escolhia ignorar os detalhes, desde que a produção não fosse afetada. Mas agora, confrontado com a realidade em sua própria casa, ele não podia mais ignorar. Beatriz continuou: Eu quero fazer mudanças, Augusto. Quero que as mulheres grávidas tenham rações adequadas. Quero que tenham dispensa do trabalho pesado nas últimas semanas. Quero tentar fazer algo diferente aqui. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela manteve o olhar firme. O coronel ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele acenou com a cabeça, lentamente. Está bem. Faremos algumas mudanças. Mas isso precisa ser feito com cuidado. Os outros fazendeiros não podem pensar que estamos sendo fracos. Era um consentimento cauteloso, mas era um consentimento. Beatriz sentiu uma onda de alívio e determinação. Ela sabia que era apenas um pequeno passo, mas era um passo na direção certa. Quando Joana voltou para a senzala carregando um embrulho de comida e com a notícia de que não seria mais castigada, a reação foi de incredulidade. Maria foi a primeira a correr até ela, verificando se estava ferida, se havia sido chicoteada. Mas Joana, ainda tremendo da experiência surreal, contou tudo o que havia acontecido. Suas palavras saíam atropeladas, como se ela mesma não acreditasse no que estava dizendo. A notícia se espalhou pela senzala como fogo em palha seca. Alguns reagiram com esperança, outros com ceticismo. Isso não vai durar, disse Benedito, um homem mais velho cujas costas eram um mapa de cicatrizes de chicotadas acumuladas ao longo de 40 anos. Os senhores são todos iguais. Hoje ela tem pena, amanhã volta tudo como era. Já vi isso antes. Sua voz era amarga com décadas de decepções, de promessas quebradas, de pequenas melhorias que logo se evaporavam como orvalho sob o sol escaldante. Outros, porém, começaram a fazer perguntas. Ela realmente deixou você entrar na casa grande? Perguntou Teresa, uma mulher jovem grávida de seu primeiro filho. Ela te deu comida com as próprias mãos? Falou com você como gente? Havia uma urgência desesperada em suas perguntas, como se a confirmação desses detalhes pudesse significar algo para seu próprio futuro e o de seu bebê que crescia dentro dela. Maria, sempre mais otimista e com um coração que ainda não havia sido completamente endurecido pela crueldade, segurou as mãos de Joana com força.
Mesmo que dure pouco, você salvou seu filho hoje. E talvez, só talvez, você abriu uma porta para algo maior. Você foi corajosa, Joana. Você fez o que nenhuma de nós teve coragem de fazer. Havia lágrimas em seus olhos enquanto abraçava a amiga, sentindo no peito uma emoção que não sabia nomear. Era esperança misturada com medo, alegria temperada com cautela. Outras mulheres grávidas da senzala se aproximaram, formando um círculo ao redor de Joana. Eram 5 ao todo: Teresa, Antônia, Luísa, Benedita e Catarina. Cada uma delas carregava não apenas uma nova vida, mas também o peso do terror de saber que seus filhos nasceriam escravizados, que poderiam ser vendidos e separados delas a qualquer momento, que poderiam nem sobreviver aos primeiros meses devido à desnutrição e às doenças. Elas olhavam para Joana com uma mistura complexa de esperança, inveja e solidariedade. No dia seguinte, mudanças começaram a acontecer de forma concreta. O feitor João Cabral foi chamado à Casagrande logo após o café da manhã. Quando saiu, meia hora depois, seu rosto estava vermelho de raiva contida e suas mãos tremiam. Ele evitou olhar para Joana durante todo o dia, mas todos na senzala perceberam a mudança em seu comportamento. Corria o boato, sussurrado entre os escravizados que trabalhavam na casa, de que o coronel havia sido incrivelmente duro com ele. Ouvi dizer que o senhor gritou com ele, contou Joaquim, que havia servido o café naquela manhã. Disse que se mais uma mulher grávida fosse maltratada, o João Cabral estaria procurando trabalho em outro lugar. E o coronel falou algo sobre vergonha cristã e como ele não permitiria que bebês morressem por causa da crueldade desnecessária de um feitor. As palavras do coronel, repassadas em sussurros, causaram tanto espanto quanto a própria ação de Joana. Para João Cabral, um homem cuja única habilidade e fonte de poder era a capacidade de infligir medo e dor, aquela repreensão era mais do que uma ameaça ao emprego, era uma ameaça à sua própria identidade. Ele havia crescido em uma sociedade que lhe ensinara que pessoas escravizadas não eram dignas de compaixão, que manter a ordem requeria punho de ferro, que qualquer sinal de fraqueza resultaria em rebelião. E agora, de repente, as regras estavam mudando. Beatriz, por sua vez, começou a fazer visitas regulares à senzala, algo que chocou tanto os escravizados quanto os feitores. 3 vezes por semana, ela descia até lá, geralmente acompanhada por tia Rosa, e inspecionava as condições. Falava com as mulheres grávidas, perguntava sobre sua saúde, verificava se as rações estavam sendo distribuídas adequadamente. Sua presença causava um silêncio desconfortável. Ninguém sabia bem como reagir a uma sinhá que parecia genuinamente preocupada. Na primeira visita, todos ficaram paralisados, com medo de fazer ou dizer algo errado. Mas Beatriz, percebendo o desconforto, tentou ser o mais discreta possível. Ela não fazia discursos, não tentava forçar conversas. Simplesmente observava, tomava notas em um pequeno caderno e fazia perguntas práticas. Vocês estão recebendo água limpa suficiente? As panelas para cozinhar estão em bom estado? Há cobertores suficientes para as noites frias? Lentamente, muito lentamente, começava a surgir algo que nunca havia existido ali antes. Um pequeno lampejo de esperança. Não era uma esperança ingênua de liberdade ou de que tudo mudaria da noite para o dia. Era algo menor, mas ainda assim significativo. A esperança de que talvez seus filhos não morressem de fome, de que talvez houvesse limites para a crueldade que enfrentariam, de que talvez alguém, em algum lugar, os visse como seres humanos. As outras fazendas da região logo ficaram sabendo das mudanças na Santa Cruz. O Brasil daquela época era uma rede complexa de relações sociais entre os fazendeiros, e notícias, especialmente notícias incomuns, viajavam rapidamente. Durante um jantar na fazenda São José, o fazendeiro José Maria comentou com zombaria: ouvi dizer que o Augusto agora está dando rações extras para as pretas grávidas. Que absurdo! Logo elas estarão exigindo dias de folga e salários. Outros fazendeiros riam, balançando a cabeça e fazendo previsões sombrias. É assim que começa, dizia o coronel Antônio Francisco. Você dá a mão, eles tomam o braço. Daqui a pouco terá rebelião em Santa Cruz.
Augusto sempre foi fraco demais com seus escravos. As palavras eram ditas com convicção, como se fossem verdades universais e inquestionáveis. Mas nem todos reagiam com escárnio. Algumas das esposas dos coronéis, mulheres que viviam vidas de privilégio mas que, como Beatriz, tinham momentos de desconforto com as realidades que sustentavam seus luxos, começaram a fazer perguntas. Dona Mariana, esposa do coronel José Maria, visitou Beatriz uma tarde, tomando chá na varanda, perguntou hesitantemente: "É verdade que você está cuidando das mulheres grávidas na senzala?" Beatriz confirmou, e as duas mulheres tiveram uma conversa longa e complexa sobre moralidade, cristianismo, pragmatismo e os limites de sua própria agência dentro de um sistema que não haviam criado mas do qual se beneficiavam. Não era uma conversa fácil ou com respostas simples. Mas era um início, uma rachadura na aparente unanimidade da elite rural sobre como tratar pessoas escravizadas. A ação de Beatriz havia jogado uma pedra em um lago aparentemente tranquilo, e as ondas, embora pequenas, estavam começando a se espalhar em direções inesperadas. Implementar mudanças, mesmo pequenas, em um sistema tão profundamente enraizado de crueldade revelou-se infinitamente mais difícil do que Beatriz havia imaginado em seus momentos iniciais de idealismo. Ela enfrentou resistência de todos os lados, como se tivesse perturbado um ninho de vespas. Os feitores, especialmente João Cabral, reclamavam constantemente que as concessões estavam tornando os escravizados preguiçosos, insubordinados e cheios de ideias acima de sua condição. Outros fazendeiros visitantes faziam comentários sarcásticos e até mesmo ameaçadores sobre a ingenuidade perigosa da sinhá de Santa Cruz. Durante uma visita do coronel José Maria e sua esposa, o homem não se conteve ao ver Beatriz conversando com tia Rosa na varanda sobre as necessidades da senzala. "Beatriz, minha cara", ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos, "você está brincando com fogo. Essas criaturas são como animais. Dê-lhes um dedo e eles arrancarão seu braço. Minha propriedade funciona perfeitamente bem com disciplina rígida, e nunca tive problemas. Talvez você devesse reconsiderar esse experimento." Até mesmo dentro da própria casa, a tensão crescia dia após dia. O filho mais velho de Beatriz e Augusto, Miguel, um jovem de 20 anos que estava sendo preparado para eventualmente assumir a fazenda, confrontou sua mãe uma tarde na biblioteca. Ele havia acabado de voltar de uma viagem à capital e estava cheio de opiniões sobre como as coisas deveriam ser geridas. "Mãe, a senhora está criando expectativas perigosas", ele disse, fechando a porta atrás de si para garantir privacidade. "Essas pessoas precisam saber seu lugar na ordem natural das coisas. Se começarmos a tratá-los com essa brandura toda, logo estarão exigindo liberdade, e então onde estaremos nós?" Suas palavras ecoavam perfeitamente a mentalidade dominante da época, aquela que justificava o injustificável com argumentos sobre ordem natural, civilização e responsabilidades do homem branco. Miguel havia sido educado nas melhores escolas, havia lido os filósofos europeus, mas tudo isso apenas havia servido para dar um verniz intelectual aos preconceitos profundamente arraigados que absorvera desde a infância. Beatriz olhou para o filho com uma tristeza profunda que ia além das palavras. Ela via nele o que ela mesma havia sido apenas alguns meses antes. Alguém que vivia confortavelmente sem questionar, que aceitava o sistema porque era conveniente fazê-lo. "Miguel", ela começou, escolhendo suas palavras cuidadosamente, "o que estou fazendo não é dar liberdade. Não sou tão ingênua a ponto de pensar que posso mudar o mundo inteiro ou desmantelar um sistema de séculos com algumas rações extras. Mas posso fazer com que menos bebês morram de fome antes mesmo de nascer. Posso fazer com que menos mães tenham que se arrastar até aqui, literalmente implorando por comida para que seus filhos sobrevivam. Isso não é fraqueza, filho. É humanidade básica, aquela mesma que nos é pregada todos os domingos na igreja." A discussão entre mãe e filho se estendeu por mais de uma hora, revelando a profunda divisão geracional e moral que começava a emergir lentamente na sociedade brasileira. Não era uma divisão clara ou universal. Havia jovens que apoiavam a escravidão e velhos que a questionavam. Mas era uma rachadura crescente no aparente consenso da elite. Miguel não foi convencido pelos argumentos de sua mãe,
mas algo em suas palavras o perturbou de forma que ele não conseguia nomear completamente. Na senzala, as reações às mudanças também eram muito mais complexas do que uma simples gratidão universal. Joana agora recebia rações adequadas e havia sido completamente dispensada do trabalho pesado nos cafezais. As outras 5 mulheres grávidas também receberam melhor tratamento, não tão bom quanto o de Joana, que havia se tornado uma espécie de símbolo, mas melhor do que antes. Entretanto, isso criou uma divisão invisível mas palpável entre diferentes grupos na senzala. Alguns escravizados, especialmente os homens mais jovens e fortes que ainda suportavam o peso total do trabalho brutal, começaram a ressentir o que viam como privilégios das grávidas. É fácil para elas agora, resmungou Tomás, um jovem de 25 anos cujas costas doíam de carregar sacos de café o dia inteiro. Mas e nós? Ainda apanhamos, ainda trabalhamos até cair, ainda passamos fome. Onde está a bondade da Sinhá para nós? Não era a raiva de Joana ou das outras mulheres, era a frustração com um sistema que oferecia pequenos alívios a alguns enquanto continuava moendo outros. Maria, sempre a mediadora, tentava suavizar essas tensões. Tomás, elas estão carregando bebês. Você não quer que esses bebês tenham uma chance de viver? Amanhã pode ser sua própria esposa, seu próprio filho. Mas ela entendia a frustração dele. A bondade seletiva era quase pior do que a crueldade universal, porque revelava que mudança era possível, mas apenas para alguns. Benedito, o cético de sempre, aproximou-se de Joana uma noite enquanto ela estava sentada fora da senzala, descansando uma mão protetora sobre seu ventre crescente. Ele se sentou ao seu lado, seus olhos fixos nas estrelas acima. Você salvou seu filho, Joana, e isso é bom. Você foi corajosa de uma forma que poucos de nós conseguiriam ser, ele começou, sua voz baixa e pensativa. Mas não se esqueça, nem por um momento. Ainda somos escravizados. Ainda somos propriedade, listados no inventário junto com o gado e as ferramentas. Um pouco mais de comida, um pouco menos de trabalho. Isso não muda o fato fundamental de que não somos donos nem mesmo de nossos próprios corpos. Ele fez uma pausa, e Joana viu a dor de décadas em seus olhos. Eu já vi isso antes, sabe? Pequenas bondades que aparecem e desaparecem. Um senhor que decide ser generoso por um tempo, e todos começam a ter esperança. Então ele morre, ou fica entediado, ou a colheita vai mal, e tudo volta a ser como era, ou pior. Não deixe que a pequena bondade da Sinhá faça você esquecer onde realmente está. Não deixe que seu filho cresça pensando que este mundo pode ser gentil com gente como nós. Suas palavras eram duras, impregnadas com o amargor de 40 anos de sofrimento, mas vinham de um lugar de proteção genuína. Benedito havia visto muitas esperanças serem destruídas, muitas promessas serem quebradas. Ele não queria ver Joana ou seu filho passarem pela mesma desilusão cruel que ele havia experimentado tantas vezes. Joana ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras de Benedito. Ela entendia perfeitamente a sabedoria amarga que ele oferecia. Mas algo dentro dela havia mudado de forma irrevogável. Pela primeira vez em sua vida, ela havia visto um pequeno raio genuíno de humanidade penetrar as paredes aparentemente impenetráveis da crueldade sistemática. Isso não significava que tudo estava bem, ou que o sistema havia mudado fundamentalmente. Mas significava que mudança era possível, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita. Eu sei, Benedito, ela finalmente respondeu, sua voz firme apesar do cansaço. Eu sei que ainda sou escravizada. Eu sei que meu filho nascerá escravo, que ele pode ser vendido longe de mim, que não há garantias de nada. Mas ele vai nascer vivo. E isso é mais do que eu poderia esperar há alguns meses atrás. Às vezes, uma pequena mudança é a diferença entre a vida e a morte. E talvez, só talvez, se houver pequenas mudanças suficientes, um dia haverá uma mudança grande. Benedito balançou a cabeça, mas não discutiu. Ele havia dito o que precisava dizer. E no fundo, uma parte minúscula dele, uma parte que ele mantinha cuidadosamente enterrada para proteger-se da dor da esperança, queria acreditar que Joana estava certa.
3 meses depois daquele dia fatídico em que Joana subiu os degraus da Casagrande com pernas trêmulas e coração desesperado, chegou finalmente o momento do parto. Era uma noite quente e abafada de fevereiro, o tipo de noite em que o ar parece pesado demais para respirar. A lua cheia pendia no céu como uma testemunha silenciosa, iluminando a senzala com sua luz prateada e fantasmagórica. As dores começaram ao anoitecer, logo após Joana ter terminado sua pequena refeição da noite. Ainda simples, mas substancial o suficiente para dar-lhe forças. Maria foi a primeira a perceber. Ela estava sentada ao lado de Joana quando viu a amiga se contrair subitamente, uma mão indo instintivamente para o ventre. É agora? Maria perguntou, seus olhos arregalando-se com uma mistura de excitação e medo. Joana apenas conseguiu acenar com a cabeça, respirando profundamente enquanto a primeira contração passava por seu corpo como uma onda. Maria imediatamente correu para buscar Dona Francisca, a parteira escravizada que havia trazido dezenas, talvez até centenas de crianças ao mundo nas últimas 3 décadas. Dona Francisca era uma mulher de idade indeterminada. Poderia ter 50 ou 70 anos, era impossível dizer. O trabalho brutal e o sofrimento envelheciam as pessoas de formas que desafiavam a cronologia simples. Mas suas mãos eram firmes e experientes, e seus olhos carregavam a sabedoria de incontáveis partos, muitos dos quais haviam terminado em tragédia. Quando Dona Francisca chegou, ela imediatamente assumiu o comando com a autoridade natural de quem sabe exatamente o que fazer. Tragam água limpa, muita água, ordenou. E panos limpos também. E mandem alguém avisar tia Rosa na Casagrande. Esse último pedido causou surpresa. Por que avisar a Casagrande? Mas todos obedeceram, tendo aprendido a confiar no julgamento da parteira em questões de nascimento e morte. Dona Francisca começou a preparar Joana para o longo trabalho que estava por vir. Ela examinou a jovem mãe com mãos práticas mas gentis, sentindo a posição do bebê, estimando quanto tempo ainda faltava. O bebê está bem posicionado, ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas seus olhos experientes não perderam o fato de que, mesmo com os 3 meses de melhor nutrição, Joana ainda era magra demais, ainda carregava os sinais de anos de privação. Havia tantas coisas que podiam dar errado em um parto, especialmente para mulheres que haviam sofrido como Joana sofrerá. O bebê podia vir na posição errada. Podia haver sangramento excessivo. A mãe podia ser fraca demais para completar o trabalho de parto. Dona Francisca havia visto tudo isso e mais, havia segurado as mãos de mulheres que morreram trazendo vida ao mundo, havia batizado bebês que não viveram para ver o amanhecer. Ela não dizia essas coisas em voz alta, mas elas pesavam em sua mente enquanto trabalhava. Quando a notícia do trabalho de parto chegou à Casagrande através de um dos meninos que havia sido enviado, Beatriz estava se preparando para dormir. Ela hesitou apenas um momento antes de tomar sua decisão. Vestiu-se rapidamente, acordou tia Rosa, e juntas prepararam um cesto com suprimentos. Cobertores limpos da própria Casagrande, um luxo inconcebível na senzala, água quente em uma garrafa de cerâmica envolvida em pano para mantê-la aquecida, alguns remédios de seu próprio armário incluindo um tônico que o médico havia deixado para fortalecer o sangue. E até algumas velas de cera de abelha que queimavam com chama mais limpa e brilhante do que o sebo normalmente usado. A caminhada de Beatriz e tia Rosa em direção à senzala naquela noite foi testemunhada por vários escravizados que ainda estavam acordados. A visão da sinhá atravessando o terreiro à luz da lua, carregando um cesto, acompanhada pela cozinheira, era tão incomum que alguns pensaram estar sonhando ou delirando de cansaço. Mas era real. Beatriz havia decidido que, já que sua ação havia salvado esta vida, ela queria estar presente quando essa vida entrasse no mundo. Sua chegada à senzala causou um silêncio abrupto e desconfortável. Todos os que estavam ali, ajudando, observando, ou simplesmente incapazes de dormir com o barulho, ficaram imediatamente tensos. A presença de uma sinhá na senzala durante a noite era algo sem precedentes. Mas Dona Francisca, pragmática e focada em sua tarefa como sempre, aceitou a ajuda sem hesitação. Bom que trouxe cobertores limpos, ela disse simplesmente.
Os nossos estão todos em trapos. Beatriz não tentou tomar o controle ou interferir. Ela sabia, com uma clareza surpreendente, que ali ela era uma auxiliar, não a comandante. Dona Francisca era quem entendia de partos, era quem tinha a experiência e o conhecimento. Beatriz meramente ajudava onde era pedida, segurando água, dobrando panos, ficando ao lado de Joana e segurando sua mão durante as contrações mais intensas. O parto durou a noite toda, como tantos partos fazem. Foram horas de trabalho árduo e doloroso. As contrações vinham em ondas cada vez mais fortes e próximas. Joana gritava quando a dor ficava insuportável, sua voz ecoando na noite silenciosa, juntando-se ao coro ancestral de mulheres que haviam dado à luz em dor através dos séculos. Maria segurava uma de suas mãos, Beatriz segurava a outra, e Dona Francisca trabalhava com concentração feroz. Houve momentos, especialmente nas horas antes do amanhecer, em que pareceu que nem mãe nem filho sobreviveriam. O progresso havia parado, Joana estava exausta demais para empurrar adequadamente, e Dona Francisca estava ficando preocupada. Você precisa reunir suas forças, menina, a parteira disse firmemente. Seu filho precisa de você agora. Você caminhou até a Casagrande quando estava morrendo de fome. Você pode fazer isso. Eram palavras duras, mas necessárias, projetadas para alcançar Joana através da névoa de exaustão e dor. Algo nas palavras de Dona Francisca penetrou. Joana lembrou-se daquele dia, lembrou-se de como havia encontrado coragem quando não tinha nenhuma, havia encontrado força quando seu corpo não tinha mais nada para dar. Se ela havia feito aquilo uma vez, poderia fazer novamente. Com um grito que vinha do fundo de sua alma, ela reuniu cada fragmento de força que ainda possuía e empurrou. E finalmente, quando o sol começava a pintar o céu de tons de rosa e dourado, anunciando um novo dia, um choro forte e indignado rasgou o ar. O som mais belo que qualquer um ali já havia ouvido. Era um menino, e ele protestava alto e claramente contra sua entrada neste mundo difícil, seus pulmões potentes enchendo-se de ar pela primeira vez, sua voz declarando sua existência com vigor surpreendente. Dona Francisca trabalhou rapidamente, cortando o cordão umbilical com uma faca que havia sido cuidadosamente limpa, verificando o bebê de cima a baixo com mãos experientes. Ele é forte, ela anunciou, e havia uma nota de genuína surpresa e alegria em sua voz. Ele é forte e saudável. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés. Olhos bons. Pulmões excelentes. Cada palavra era uma pequena vitória contra as probabilidades. Quando Dona Francisca colocou o bebê nos braços de Joana, limpo e envolto em um dos cobertores macios que Beatriz havia trazido, a nova mãe desatou em lágrimas. Eram lágrimas de tantas emoções misturadas que era impossível separá-las. Exaustão extrema de horas de trabalho de parto, alívio avassalador de que ambos haviam sobrevivido, alegria pura ao segurar seu filho pela primeira vez, mas também tristeza profunda ao pensar no mundo em que ele nascerá, um mundo que o consideraria propriedade desde seu primeiro respiro. Mas acima de tudo, havia gratidão. Gratidão por ele estar vivo, respirando, chorando, vivo contra todas as probabilidades. Ela olhou para o pequeno rosto enrugado, para os olhos escuros que tentavam focalizá-la, para as mãos minúsculas que se agitavam no ar. Antônio, ela sussurrou, dando-lhe um nome, conferindo-lhe uma identidade que ia além de ser mais uma propriedade listada em um inventário. Seu nome é Antônio. Beatriz, observando de um canto, também tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não havia dormido a noite toda, estava cansada, e suas roupas estavam manchadas com água e sangue. Mas ao ver aquela pequena vida, ao ver Joana segurando seu filho com uma expressão de amor feroz e protetor, ela sentiu algo se mover em seu peito. Ela compreendeu, de forma visceral e irrevogável, que aquela pequena vida estava ali, respirando e chorando, em parte por causa de sua decisão de agir naquele dia quando Joana havia subido os degraus da Casagrande. As ações importavam. As escolhas tinham consequências. E às vezes, uma simples decisão de mostrar compaixão podia significar a diferença entre a vida e a morte. Joana nomeou seu filho Antônio, em homenagem a São Antônio,
o santo que ela havia implorado em suas preces silenciosas durante aqueles dias terríveis de fome. O bebê cresceu forte e saudável, um testemunho vivo de que pequenas ações de compaixão podiam ter consequências enormes. Cada vez que Joana olhava para ele, lembrava-se do dia em que reuniu coragem para subir aqueles degraus e suplicar por sua vida. As mudanças na fazenda Santa Cruz não transformaram o sistema escravista. Seria ingênuo e desonesto afirmar isso. As pessoas continuavam escravizadas, continuavam sendo propriedade legal, continuavam sofrendo injustiças diárias. Mas dentro dos limites estreitos possíveis, algumas coisas melhoraram. Mulheres grávidas recebiam tratamento um pouco melhor. As rações, embora ainda insuficientes, já não eram usadas como punição tão facilmente. Pequenas rachaduras haviam se formado na fachada de crueldade absoluta. Beatriz continuou sua jornada de despertar moral, sabendo que estava limitada pelo sistema no qual vivia, mas determinada a fazer o que pudesse dentro dessas limitações. Ela começou a ensinar algumas crianças escravizadas a ler, um ato tecnicamente legal e arriscado, mas que ela fazia secretamente na Casa Grande. Cada pequena ação era um ato de resistência contra a desumanização total. Os anos que se seguiram viram mudanças maiores no Brasil. As leis começaram a mudar, o movimento abolicionista ganhou força, e eventualmente, em 1888, a abolição chegou. Quando esse dia finalmente chegou, Antônio já era um menino de 8 anos. Ele não lembrava claramente de seus primeiros anos, mas sua mãe sempre lhe contava a história. Como ela havia reunido coragem em seu momento mais desesperado, como a sinhá havia respondido com compaixão, e como isso havia salvado sua vida. A história de Joana e Beatriz tornou-se uma lenda sussurrada na região, uma história sobre um momento de humanidade em meio à barbárie, sobre coragem nos dois lados de uma divisão brutal. Não era uma história simples de heroína e salvação. Era uma história complicada sobre pessoas imperfeitas fazendo o que podiam em circunstâncias terríveis. Era uma história sobre como, mesmo nos sistemas mais cruéis, a compaixão humana pode encontrar uma forma de emergir, mesmo que brevemente, mesmo que imperfeitamente. E talvez, mais importante, era uma lembrança de que nenhum sistema de opressão é tão absoluto que não possa ser desafiado, mesmo que apenas com pequenos atos de humanidade e coragem. Joana desafiou ao suplicar. Beatriz desafiou ao responder. E juntas, sem perceber completamente na época, elas criaram uma pequena rachadura no muro da injustiça, uma rachadura por onde a luz poderia entrar, e pela qual, eventualmente, o muro inteiro poderia começar a desmoronar.